Olá, tudo bem? Vamos chegando. Essa é uma live especial da Hora de Engravidar, uma live que é destinada justamente para quem tem mais de 30 anos, deseja engravidar, deseja entender mais sobre a sua fertilidade, ter mais o domínio, sobre a sua fertilidade e conseguir realizar esse sonho de engravidar. Então, vamos chegando, essa live é especial e essa live, ela é justamente sobre um tema que modifica muito a trajetória de quem deseja engravidar. Eu já tive pacientes em que eu consegui, já tinha indicação de fertilização e só com os ajustes que eu vou te falar aqui hoje, conseguiu engravidar naturalmente, tá? Então eu vou contar ao longo aqui dessa live a história dessa paciente. Então vamos chegando, a gente vai tradicionalmente conversando e ao final eu vou colocar e responder as dúvidas que vocês vão colocando aqui pra mim, tá bom? Quero lembrar para vocês também que esse mês é um mês especial, a gente vai ter nossa Jornada da Fertilidade, que é um evento online gratuito que vai ser agora no final do mês, dia 25, dia 27 e dia 29 de agosto. A gente vai ter uma série de 3 aulas e eu quero te convidar a participar, para você ter mais clareza realmente do que você pode estar fazendo de errado, para esse positivo não ter chegado e o que você pode e deve fazer para conseguir engravidar. Então, se você ainda não está inscrita, vai lá no link da minha bio e se inscreva, porque é um evento online gratuito que eu estou preparando para você, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a live tem um tema muito especial, que é sobre rotina, como construir a sua rotina fértil. E aqui é importante você entender, que muita gente acha que a rotina precisa ser uma coisa muito engessada. E a gente vai tentar desconstruir isso aqui. A rotina, ela te dá clareza. Qual é o benefício de você ter uma rotina? Você ter clareza do que você precisa fazer, Você meio que fazendo lá os seus checks de que você vem fazendo. Mas ao mesmo tempo, ela pode ter a quebra. Seja numa viagem, seja porque um dia você não está disposto. Essa leveza, essa transição, essa leveza é extremamente importante para a gente conseguir dar continuidade. Porque não adianta você ser muito severo ali um determinado dia, se nos outros você não consegue manter, Então, para a gente começar, eu preciso que você estruture e entenda que a gente vai estruturar essa rotina dividindo em manhã, em tarde e em noite, tá? E aí, vamos lá. Eu trouxe aqui, é a base do Fert Daily, que eu dou dentro do programa Engravida Já, é sobre o que a gente vai conversar aqui. Então, a base é essa. Divide manhã, tarde e noite. E aí a gente vai tentar enquadrar dentro da manhã o que precisa ser dentro da manhã, da tarde e da noite, assim, enfim, respectivamente, tá? Então a primeira coisa, que você precisa entender quando a gente fala de uma rotina fértil, uma rotina que começa no período da manhã, é que essa rotina, ela precisa começar cedo. E você vai entender que as coisas vão se conectando. Para você acordar cedo, você tem que dormir cedo, Senão você acorda um bagaço. Então você precisa acordar cedo. E aí a gente vai começar a integrar, Quem já me conhece, me segue aqui, sabe que eu falo muito dos 5 pilares da fertilidade. E um desses pilares é justamente a medicina tradicional chinesa, a medicina alternativa. E a gente tem evidências de que o nosso corpo funciona melhor, até dentro da medicina tradicional. A produção hormonal vai funcionar melhor de acordo com alguns horários. Então, se você deixa para acordar muito tarde, você vai prejudicar a sua produção hormonal também. Então, acordar cedo. E aí, o que seria acordar cedo? Por volta aí, de umas 6 horas da manhã até, no máximo, umas 8 horas, tá? Então, de preferência, 5 às 7h30, mais ou menos, você tá acordando para realmente você começar o seu dia. E aí, nesse momento, quando você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer, pensando numa fertilidade, de engravidar natural, entender o seu período fértil, é fazer o quê? Quero ver quem tá afiado aí. É fazer a sua temperatura basal. É a primeira coisa. Porque a primeira coisa, se você faz outra coisa e depois vai medir sua temperatura, você pode desajustar esse conhecimento da sua temperatura basal. Então, ainda deitada, não levantou, lembra como é que é a temperatura basal? Pega o termômetro, bota embaixo do braço e mede a sua temperatura e depois você vai anotar. A temperatura basal, ela é importante pra gente entender quando que a gente ovula.
Então, depois que você tem um crescimento de 2 dias seguidos, né, da sua temperatura basal, você sabe que você ovulou. É um diagnóstico retrospectivo, tá? E você vai entender a tua fase lútea. Então, a primeira coisa, acordar cedo e medir a temperatura basal, tá? Então, se você ainda não faz isso, você deve começar a fazer. E aí, beleza, aí você vai lá pro seu banheiro, né, acordou, se espreguiçou. E você pode, então, fazer a raspagem de língua, que dentro da medicina tradicional chinesa, até dentro da medicina ayurvédica, né, fala muito da desintoxicação através dessa raspagem de língua. E aí você vai usar lá o seu raspador e fazer essa raspagem. Antes de escovar os dentes, o ideal é você fazer essa raspagem de língua, tá? E aí você pode tentar observar nesse momento, é um momento talvez interessante, porque você vai sentar para fazer o seu xixi, observar o seu muco cervical. Então, quando você passa o papel, uma coisa eu falei hoje até com a paciente aqui, a gente precisa desmistificar um pouco sobre essa questão do muco. Muitas vezes você acha que o muco é aquele, né, da televisão, aquele da internet, que você pega e ele fica aquela filância toda, e você fica angustiada porque você não percebe esse muco filante. Só que a gente precisa desmistificar. Nem sempre você vai perceber esse muco filante. O que você deve perceber, muitas vezes, e a maioria das vezes vai ser assim, é que quando você senta para fazer o seu xixi, passa o papel para secar, o papel desliza muito mais fácil. Esse muco que você sente, esse deslize mais fácil, é te percebendo que você tá nessa fase da janela, né, de fertilidade. Então vamos abrir os parênteses aqui. Olha só como essa live é importante, a gente vai falar de muita coisa. 6 dias são os 6 dias principais da nossa fertilidade. O dia da ovulação e os 5 dias anteriores. Assim acho que fica mais fácil para vocês, não sei. Me digam aí, assim ou assim? Mas vamos lá, dia da ovulação e os 5 dias anteriores. Sendo que os dias mais férteis são esses aqui. Ovulação e os 2 dias anteriores. Desde aqui, você já começa a perceber de forma um pouquinho mais clara o teu muco. E ele vai ficando cada vez mais volumoso, cada vez mais filante, cada vez mais límpido, transparente, conforme os dias vão evoluindo. Então, ao chegar no banheiro, você vai passar o papel e vai provavelmente sentir mais facilmente o muco. E você pode tentar fazer isso no seu período da manhã, tá? Então, nem sempre você vai ver esse muco aí da televisão, né? Da internet, aquela coisa filante assim, tá? Então, isso é importante até para tirar um pouco da angústia que vocês ficam de não estar percebendo o muco, tá? E aí, a gente vai para uma etapa importante, que é a etapa de beber água. E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em beber água. E a gente precisa beber mais ou menos aí 35 ml por quilo de peso de água. Beber água vai te ajudar a perceber melhor o teu muco, vai te ajudar a estar melhor hidratado, teu intestino vai funcionar melhor, tudo vai funcionar melhor. E a água é importante, e aí também fazendo a associação dos 5 pilares, que eu falo muito, né? A água tem relação com a temperatura. Então, você não pode ingerir, idealmente, água gelada, tá? Porque é muito comum em quem tenta engravidar e tá com alguma dificuldade, se você tem a borra de café antes da menstruação, né? Aquela borrinha, não desce vermelho vivo, pode ser uma síndrome de útero frio, segundo a medicina tradicional chinesa. Então, beber água ou em temperatura ambiente ou em temperatura morna, tá? Esse é o momento que você vai fazer da manhã. E aí você, eu não gosto de água morna, temperatura ambiente, você pode tentar incluir aí o chá nesse momento, né? Que isso é uma coisa importante. E aí uma das coisas que você precisa sinalizar para o teu corpo dentro dessa rotina é sinalizar para o teu corpo que o dia começou. Como que você vai fazer isso? 2 formas. Uma delas, se expondo ao sol. A segunda, né, indo para a janela, se expondo à luminosidade, né, do dia mesmo. E a segunda é você movimentando o seu corpo. Então, você fazer uma atividade física que pode ser simplesmente um alongamento, você sinaliza para o teu corpo que o dia está começando. Isso ajuda nos ritmos do ciclo circadiano. Ajuda a sinalizar para o teu corpo lá à noite o horário que ele deve descansar para você ir dormir. Então, as coisas vão se conectando já no iniciozinho da manhã. Então, se você não tem como fazer uma academia nesse momento, tudo bem. De pijama mesmo, eu já postei aqui até nos meus stories, às vezes, de pijama. E aí eu boto aquela pergunta, né? Tô doida ou tô focada? Mas é isso. Fazer, se espreguiçar, né? Alongar. Ou então pegar um pezinho, fazer um pouco ali de peso. Não precisa necessariamente suar. Mas mostra pro corpo que o dia tá começando, tá? Então, isso é extremamente importante. Tomar o chá
Se você estiver fazendo o ciclo dos chás, é um momento legal de você incluir aí nesse momento, tá? Da sua manhã. E partir para o café da manhã. E aí, o que a gente vai tentar priorizar no café da manhã? É importante toda refeição ter proteína. Então, a proteína ela é essencial, né, para nossa fertilidade. E aí, a gente precisa, né, incluir porções de frutas ao longo do dia, 2 a 3. Então, o seu café da manhã precisa ter frutas. Então, é muito difícil você compensar a ausência dessa fruta ao longo do dia. Então, consuma uma fruta na sua manhã. Faça a ingestão de proteína, e aqui uma fácil, né, é ovo, né? A gente tem várias apresentações, várias formas que a gente pode fazer. E você pode consumir também um derivado de leite. Lembrando que derivados de leite, segundo a medicina tradicional chinesa, não podem ser em excesso. Então, um derivado de leite você pode fazer a ingestão aqui, que pode ser um iogurte ou um copo de leite, tá? Se você quiser tomar um café, tudo bem. A gente sabe que a cafeína pode impactar a fertilidade, mas a gente pode utilizar 1 a 2 cafés, né, pequenos ao longo do dia, não tem problema. Então, se você quiser botar na manhã para dar aquele start e acordar, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Carboidrato. De preferência um carboidrato integral, você pode comer uma mandioca, você pode um pão integral, né? Sempre priorizando também a questão da quantidade, porção, ficar atento a isso, tá? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. E você pode colocar também as oleaginosas, né? Que são nozes, castanhas, enfim, você pode misturar ali até no seu ou iogurte, né? Junto com a fruta, enfim, fazer tudo isso aí no teu período da manhã. E aí você vai incluir os suplementos. E aí vamos lembrar aqui os suplementos que são interessantes no período da manhã. Vitamina D, você pode tomar também o ômega 3, né? Coloque os suplementos para você utilizar nesse período, porque aí você já mata isso. Então, perceba, quando a gente tem uma rotina, a gente vai, fazendo os checks, né? Que a gente precisa, tá? E preparar, se você puder, né? O seu almoço para levar e ficar evitando de comer na rua, tá bom? Então, no lanche da manhã, antes do teu almoço, você pode comer novamente uma oleaginosa, né, que são nozes, castanhas, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente teve esse bloco fértil da nossa manhã. Agora vamos pro bloco fértil da nossa tarde. Como que você vai estruturar a sua tarde? Então, na sua tarde, o ideal é que seu almoço tenha sempre uma rotina de horário, tá? Não varie muito. E aí, por volta de meio-dia, 1h da tarde, é o horário ideal para você realmente fazer a sua principal refeição do dia. Novamente, isso impacta na tua sinalização para o corpo da noite, para sua digestão. Segundo a medicina ayurvédica, né, que é uma medicina alternativa à nossa medicina tradicional, a gente está com o nosso corpo mais preparado e ajustado para fazer uma melhor digestão nesse horário, tá? Então, por volta de meio-dia. Mas se você, doutora Jo, não consigo meio-dia, tudo bem, mas tem que sempre ter uma rotina. Corpo gosta de rotina, tá? Então tem que sempre ter essa rotina. E aí o que você vai tentar incluir aí no seu almoço? Se você estiver fazendo, por exemplo, o ciclo das sementes, inclua as sementes, né? É uma ótima estratégia para você incluir aí as sementes nesse momento. Tem que ter proteína. Se você puder consumir peixe, é uma ótima proteína, tá? A dieta pró-fertilidade, que eu ensino lá dentro do programa Engravida Já, fala muito disso, né? Da importância do peixe na tua fertilidade. Então, às vezes a gente não tem esse hábito, né? Algumas regiões do Brasil não tem, mas é extremamente importante fazer essa ingestão. Então, inclua aí dias específicos da sua semana que você vai consumir o peixe. Tá? E aí, a estratégia é definir o dia. Eu vou comer sempre peixe, segundas e terças, por exemplo, tá? E aí você já organiza, né? E fazer a feira e fazer a compra desse peixe para incluir na tua rotina. Se você tiver suplemento à tarde, ou seja, suplementação 3 vezes ao dia, às vezes vai entrar à tarde, você pode utilizar nesse momento, tá bom? Então, é um momento aí da tua rotina da tarde. E aí, a partir de meio-dia, 1h, né, evite tomar café, porque muitas vezes vai impactar no teu sono da noite. Então, você evite tomar esse café nesse momento, tá bom? E aí, vamos pro bloco da noite. Então, os blocos principais são o bloco da manhã e o bloco da noite. Então, quando a gente vai construir essa rotina fértil, né,
É importante aqui construir 3 blocos, manhã, tarde e noite. E as principais ações entram justamente uma na manhã, uma na tarde e uma na noite. Manhã, acorde cedo, se exponha à luz do sol, faça uma sinalização para o teu corpo que o dia está começando. À tarde, almoce até meio-dia. E no bloco da noite, durma por volta aí de 10h30 da noite, tá? Então, dormir cedo é importante para justamente o ritmo circadiano funcionar. Se você tem, por exemplo, síndrome de ovário policístico, experimenta dormir cedo, no mesmo horário. Você tem grandes chances de conseguir regularizar o teu ciclo só fazendo um pequeno ajuste, muitas vezes, do horário do sono. Porque o horário do sono vai impactar no horário que você vai acordar, que vai impactar na tua disposição. A sua disposição e a sua qualidade do sono impacta nas suas escolhas alimentares, na sua vontade de comer mais doce ou menos. Então, tudo vai se conectando, tá? Coloca aqui pra mim. Voltei. Me sinalizaram que eu tinha travado. Vocês estão me vendo bem agora? Pra não perder nenhuma informação. Coloca aqui pra mim. Então, entrando nesse bloco da noite, a gente precisa justamente falar não só do sono, mas também do horário. Ótimo, obrigada. Mas também do sono, da alimentação. Então, você não pode... Não é que não possa, eu não gosto muito dessa palavra. Você não deve, né? Não é o ideal ter na sua rotina você comer muito próximo do horário que você vai dormir. Eu não sei se você já percebeu isso, mas eu já percebi comigo. E é muito importante a gente fazer essa auto-observação. Que às vezes a gente, quando consome um alimento, principalmente se for um alimento muito pesado, como uma proteína ou gorduroso, próximo do horário de dormir, observa se o seu sono, a qualidade do seu sono não vai ser impactada. O meu é. Juliana, o meu é, tá? Então eu percebo nitidamente que quando eu faço uma ingestão de algo mais calórico, né, gorduroso, sair pra jantar, enfim. Nesse fim de semana teve isso. Eu saí pra jantar com meu marido e aí de sábado para domingo a minha noite não foi uma noite de sono tão reparadora, porque eu acho que teve influência da alimentação, que foi muito próximo do horário que eu fui dormir. Então, é importante você fazer a sua última refeição pelo menos 2 a 3 horas antes de você ir dormir, tá? E aí, se você vai dormir por volta de 10h30, você deve fazer essa alimentação aí mais 7h30, né? 6h30, tá? Mais ou menos por aí. Esse seria mais ou menos o ideal, tá? Tome os seus suplementos da noite, né? Então, é importante aqui fazer essa ingestão de suplementos. E outra sugestão, desligar os eletrônicos, né? Desligar os eletrônicos por volta aí de 1 hora, 1 hora e pouquinho antes de você ir dormir e fazer a higiene do sono. Essa higiene do sono, ela vai te fazer entrar mais fácil na hora de dormir e ter um sono muito mais tranquilo, né? Muito mais reparador. E o sono é essencial para fazer as limpezas que a gente precisa do nosso corpo no período da noite, tá? Então, tente realmente desligar os eletrônicos. E aí, o que você vai fazer? Entrando nas práticas de aquecimento do útero, você pode fazer escalda-pé, né? É uma das práticas que a gente fala, segundo a medicina tradicional chinesa, para aquecer, né? Eu falo aqui entre aspas porque é um termo usado na medicina tradicional chinesa. Aquecer o útero. Então, faça algumas vezes na semana o escalda-pé. Tá? Você não necessariamente precisa colocar alguma erva, você pode simplesmente só botar o pé naquela água quente. Você pode fazer uma meditação nesse momento, você pode fazer uma leitura agradável nesse momento. Então, assim, se desconectar do externo para começar a se conectar com o interno. Essa conexão com o interno é super importante, tá? Se você tem pés gelados, a prática de aquecimento de útero, se você tem extremidades geladas, mãos e pés, faça o aquecimento de útero nas práticas da medicina tradicional chinesa. Escalda pés, evite água gelada, evite coisas geladas. Você pode também fazer uso dos chás, tá? Então, nesse momento da tua rotina da noite, você pode fazer o uso também do chá, tá? Então, tudo as coisas vão se conectando. E aí você vai e tenta ter um momento de conexão com o teu parceiro, né? Tão importante a gente ter essa conexão. Ver um filme, ver uma leitura. Ontem a gente estava num encontro com as alunas do Engravida Já e a psicóloga Lio. E o que foi relatado, né? Uma das alunas falou assim, eu
às vezes me sinto até sem assunto com o meu parceiro, né? Eu sempre falo as mesmas coisas dessa questão da busca da gravidez, né? Então, assim, a gente se desconectar, né? Tem um momento que a gente precisa se conectar com a gente, né? Se conectar com outras coisas. Então, fazer uma leitura, que é muitas vezes um momento de imersão, que a cabeça foca ali no que você está lendo, ou ver um seriado, né? É extremamente importante para você realmente diminuir o seu grau de ansiedade. Então, focar no pilar da mentalidade é importante, do positivo da mentalidade. É um momento, né? Esse momento da noite, o momento da manhã, são momentos em que você precisa se visualizar grávida. Você precisa focar no positivo e não só no não conseguir, não só no negativo. Foque no positivo, foque no que você precisa fazer, né? Claro, quando a gente fala de mentalidade, a gente não fica só falando, a gente precisa entender o que a gente precisa agir e fazer. Mas quando você se visualiza, você também visualiza muitas vezes o caminho que você precisa percorrer para conseguir aquele objetivo, né? Não existe sorte, existe trabalho duro, existe estratégia, né? E é isso que eu venho falando aqui muito para vocês, tá? Eu queria conversar agora com vocês, que vocês fossem falando aqui pra mim dúvidas que foram surgindo, né? Me falando se tem alguma dessas coisas que vocês não fazem, ou que vocês já fazem. Vão colocando aqui pra mim, vamos chegar ao momento de fazer essa troca, que é o momento que eu mais gosto de conversar com vocês. Boa noite, Rayane, boa noite, Samantha. Vamos lá, gente, deixa eu ver se mandaram aqui. Eu vi que tinham me mandado... Ó, Rayane perguntou, como é que faz a temperatura basal? Vamos recapitular aqui. Então, lembrando, temperatura basal você vai fazer no período da manhã, assim que acorda. Acordou, o termômetro, de preferência o termômetro digital, tem que estar ali do lado da tua cabeceira. Sempre vai medir com o mesmo termômetro para ter uma maior precisão. E aí você vai pegar esse termômetro e vai colocar embaixo do teu braço. O ideal é você fazer essa medida de temperatura basal com pelo menos aí umas 4 horas de sono contínua, tá? Para ter maior precisão. E aí você vai colocar e vai medir a sua temperatura e vai anotar. Existem tabelas, gráficos, né, de medição de temperatura basal. E aí você vai perceber que tem dias que aumenta, dias que sobe, e ela fica nessa oscilação. Mas quando você ovula, você percebe que ela tem geralmente 2 a 3 aumentos consecutivos e se mantém alta, ela não abaixa mais. Ela só vai abaixar lá quando você vai menstruar, ou seja, quando a sua progesterona começa a cair novamente. Tá? Então, após a ovulação, a temperatura sobe porque você ovulou, produziu a progesterona. Sua progesterona fica lá alta, a temperatura fica alta. Progesterona começou a cair, a temperatura começa a entrar em declínio. Então, essa fase aí, né, fase lútea, ela vai durar em média aí em torno de 14 dias, tá? Se ela dura menos do que 10 dias, tem que acender um sinal de alerta de insuficiência de corpo lúteo. Tá? Agora, se ela realmente está durando 14 dias, tá ótimo. Se ela não abaixa depois de 14 dias, depois de 16 dias, pode ser que seu positivo tenha chegado. E aí você já pode dosar. Porque geralmente o beta-HCG vai positivar antes de você ter um atraso menstrual. Tá bom? Então é assim que você vai medir a temperatura basal e usar ela com estratégia. Mas lembrando, a temperatura basal serve para confirmar que você ovulou. 2 formas que a gente tem, né, de avaliar, 2 formas que a gente tem de avaliar a nossa fertilidade. Então, a percepção do muco e a temperatura basal. São os 2 principais sinais de fertilidade, tá? 2 sinais principais de fertilidade, muco e temperatura basal. Aumenta muito a sua precisão do seu período fértil. Se você está buscando essa gravidez espontânea, foque em 2 sinais, muco e temperatura basal. Progesterona de 11,6, tá bom? Tá ótimo. Progesterona acima de 9,7, acima de 10, é uma progesterona boa, tá? A gente sabe que dá pra engravidar, dá pra manter a gravidez com progesteronas menores, mas geralmente os trabalhos têm mostrado que a maior chance de a gravidez se manter é quando a progesterona tá acima de 9,7, 10, tá bom? Então é um valor de 11,6, perfeito, Érica, tá tudo certo. E aí, gente, olha só, não precisa ficar medindo isso todo mês não, tá? Isso não precisa ficar. Por isso que eu falo que essa conexão, exames, corpo é importante. Então, se você conhece o teu corpo, entende que se aumenta a temperatura, conhece os sintomas da ovulação, conhece
o que acontece no seu corpo, fazer esse diário da percepção do teu corpo, e aí você faz a sua progesterona e viu que ela tá boa, perfeito, tá boa. Não precisa medir todo mês. Vambora, vamos para outra coisa. Não precisa ficar medindo isso todo mês. Então, é mais para você ter esse diagnóstico. Teve o diagnóstico, a progesterona tá boa, ótimo. Você tem que associar com os sintomas do teu corpo. Então, a primeira fase, a primeira etapa é perceber o teu corpo, é perceber os sinais que o teu corpo te dá. Isso, essa conexão com você mesma, é a primeira coisa que você precisa fazer. Hoje mesmo, atendi uma paciente, ela tem, olha só a história dela, ela é jovem, ela tem 29 anos, tem endometriose, estava tentando engravidar há 3 anos e meio, e aí ela teve uma indicação de fazer uma cirurgia de endometriose. Boa reserva ovariana, fez a cirurgia. A reserva ovariana dela, o antimileriano, quem está aí familiarizado já nos estudos, né, sabe que o antimileriano de 4,6 é ótimo. E ela tinha esse antimileriano, ela fez a cirurgia. E aí o antimileriano dela foi para 2,4. Então olha como a cirurgia pode impactar na reserva. Só que ela era uma paciente com uma reserva ovariana muito boa e jovem. Então a gente sempre bota na balança o risco, o benefício de fazer aquele procedimento. E ela foi para o procedimento, para a cirurgia, ficou bloqueada. E agora vai resolver começar a tentar engravidar. E aí eu falei pra ela, olha só, você não está numa fase de, eu falo assim, queimar cartucho. Então não queime cartucho com teste de ovulação, de ficar, será que eu tô no meu período fértil para ter relação? Não é o momento. O momento é fazer os exames solicitados, entender o que a gente precisa atuar de forma estratégica para essa gravidez chegar rápido, tá? Para não gerar ansiedade. Porque senão vai chegar um momento de alguma ação e ela já vai estar cansada. Então, as coisas precisam ser feitas de forma estratégica, porque senão você se cansa, né? E aí, entrando dentro dessa rotina, aquele caso que eu queria contar, um outro caso de uma outra paciente. Eu tenho uma paciente que ela tem 36 anos, estava há 2 anos tentando engravidar, já tinha recebido indicação de fertilização in vitro. E aí veio pra mim, sentou, isso não é incomum. Doutora, você é minha última opção, última esperança, porque eu não tenho condição de fazer fertilização. E aí o que a gente fez? A gente fez ajuste na rotina dela e do marido. Então tudo isso que eu falei aqui pra vocês, depois vocês podem rever essa live, você deve também tentar conversar com o teu parceiro. E muitas vezes a gente vai induzir pelo exemplo. Não é pra bater de frente, é pra ir pelo exemplo, tá? Então, a gente fez ajustes, a gente ajustou suplementação, a gente ajustou práticas, a gente ajustou, enfim, a rotina deles, né? O que estava ali envolvido na rotina. E em poucos meses, se eu não me engano, foram em 5 meses, a gravidez veio espontânea. 2 anos tentando engravidar, já tendo indicação de FIV. Então, gente, entenda que às vezes é um parafuso que precisa ser ajustado, tá? E se você vai se cansando, às vezes quando eu chego para falar o que precisa fazer, você tá cansada e aí não tem mais emocional. Então, um dos pilares é a emoção. Isso faz realmente diferença. Então, você ter a sua mentalidade, né, focada no que precisa fazer, no passo a passo, isso realmente faz diferença. E eu tenho falado aqui, né, porque eu tenho recebido algumas solicitações, às vezes, no direct. Mas, gente, olha só, o que eu passo aqui como médica, né, é orientação. Dica não resolve problema, tá? Então, se você tem de fato uma questão, de fato um problema, se você está tentando engravidar há mais de 1 ano, dica não resolve. Você precisa de orientação. Então, ficar muito atento ao que você está consumindo na rede social. Porque tem muita gente falando um monte de coisa. E eu recebo, às vezes, algumas dúvidas. Olha isso aqui que eu vi nesse perfil, isso faz sentido e tal. Tomem cuidado com o que vocês estão vendo. Vocês precisam se cercar de informação de qualidade, tá? Porque senão vocês perdem tempo. Então, em vez de estar indo pra frente, você acaba indo pra trás. Vamos lá, Camila colocou. Tenho extremidades. Nariz, mãos, principalmente os pés gelados, o que fazer para amenizar? Vamos lá, quem tem extremidades frias precisa fazer as práticas de aquecimento de útero da medicina tradicional chinesa, que é um dos pilares do programa Engravida Já. Medicina tradicional, né, a medicina habitual que a gente conhece, junto com o conhecimento da tua fertilidade, teu período fértil, isso é importante, mas também associar alimentação e suplementação, associar as práticas de mentalidade fértil, atividade física
e você também fazer as práticas da medicina tradicional chinesa. Quando a gente tem a síndrome do útero frio, segundo a medicina tradicional chinesa, o que você pode fazer? Vamos falar de algumas ações. Na síndrome do útero frio, você pode fazer escalda-pés, uso dos chás, evitar consumir alimentos, né? Água, alimentos muito gelados e tá sempre com o pé calçado, né? De meia. Então, são 4 práticas aí iniciais que você já pode começar a fazer. Escalda-pé, chás, evitar alimentos muito frios e o seu pé não tá em contato direto com o chão, tá com a meia, tá com o chinelo, enfim, alguma coisa para aquecer a tua extremidade. Começa a fazer isso, Camila, e depois coloca aqui pra gente o que você percebeu no seu ciclo seguinte, tá? Rayane, é para fazer no período fértil ou em qualquer dia? Rayane, a temperatura basal é uma sequência. Não é só um dia, você precisa vir numa sequência de dias para conseguir perceber que ela aumentou e ficou alta. Se você mede só um dia, você não percebe isso, entendeu? Ela aumenta, baixa, até que o momento ela sobe, fica lá alta. Você só consegue perceber isso fazendo desde a tua menstruação, tá? Teste de ovulação funciona? Funciona, mas tem que ser usado com estratégia e com cuidado, porque tem muito teste de ovulação que vai dar falso positivo ou falso negativo e vai te desnortear. Então, quando que você vai usar o teste de ovulação? Quando você tá bem conhecedora do teu ciclo. Aí pode ser que ele ajude um pouco mais, tá? Senão você pode se cansar nesse processo de ficar usando cansar e gastar dinheiro, né? Fazendo todo mês o teste de ovulação. Gente, preste atenção. Tá há mais de um ano tentando engravidar? Não é pra você ficar fazendo teste de ovulação. Tá há mais de um ano tentando engravidar? Tem relação frequente, 3, 4 vezes na semana, dia sim, dia não. Não é teste de ovulação. Você precisa entender o que tá acontecendo. Você precisa agir, tá? Então já passou o tempo do teste de ovulação. Então, isso é importante vocês entenderem aqui. Quem está aqui assistindo essa live e tem mais de um ano tentando engravidar, precisa ter clareza de que não é só ficar preocupada quando está ovulando. Tem alguma coisa acontecendo. Se você tem relação frequente e está mais de um ano tentando engravidar, precisa ser investigado, precisa aprofundar essa investigação. Tempo é fertilidade. Essa é uma frase que eu sempre falo e que vocês precisam ter consciência. A idade vai reduzindo não só a nossa reserva ovariana, mas vai reduzindo a qualidade do nosso óvulo. E qualidade é mais importante até do que reserva, do que quantidade, tá? Então, baixa reserva ovariana é um mito você achar que tem relação com infertilidade. Eu tenho pacientes de baixa reserva ovariana que engravidaram em 2 meses de tentativa, mas eram pacientes mais jovens. Quando a gente associa a qualidade é o principal fator. E qual é o principal fator relacionado à qualidade? Idade. Então, ter isso na sua consciência é importante. Porque você vai entender que tempo é fertilidade e você precisa agir, tá? Fase lútea dura 12 dias. Está com deficiência? Não, tá ótimo. 10 a 14, 10 a 16 é perfeito. A Érica, tem uma consulta online com você essa semana. Ah, legal, Érica. Então a gente vai trocar mais experiências. Experiência porque eu também aprendo muito com vocês. Eu sempre gosto de compartilhar, ouvir histórias. Sempre muito bom. Que bom. Isso é legal da internet, né, Érica? Eu não sei nem se você é do Rio, mas essa possibilidade, né, de estar falando com gente aqui do Brasil todo, isso é muito legal. Ontem mesmo, né, tinha meninas de São Paulo, tinha de Mato Grosso, do próprio Rio, de BH, isso é muito bom. A Liliane, tem 41 anos, tive uma perda e tô tentando de novo, estou em busca do meu positivo. Isso aí, Liliane. Ação, essa é a palavra de ordem, tá? Alinhamento de expectativa, saber exatamente o que você precisa fazer para você conseguir esse positivo. Uma coisa que eu sempre falo aqui, meninas, olha só. A gente não quer só o positivo. Você vai concordar comigo, Liliane, vê só. A gente não quer só o positivo. A gente quer o positivo, ouvir o coraçãozinho do bebê no ultrassom, sentir mexer. A gente quer esse bebê em casa, saudável com a gente. Então, a gente precisa ter um preparo para essa gravidez. Então, aos 41 anos, Liliane, foque na sua qualidade do óvulo.
É isso que você precisa focar, em qualidade do óvulo. Quais são as ações e estratégias que você precisa fazer para melhorar a qualidade do óvulo. E você tem uma janela de oportunidade de 2 a 3 meses antes da tua ovulação. Então, o nosso óvulo começa a ser mais preparado para ser ovulado, nessa janela aí de oportunidade, 2 a 3 meses antes de você ovular. É esse momento chave que você vai jogar toda a sua energia para focalizar e melhorar essa qualidade do óvulo, tá bom? Então, isso é importante. Una os 5 pilares. É assim que você consegue potencializar tudo o que você precisa, tá bom? Medicina, associada à alimentação com suplementação, associada à atividade física, mentalidade, medicina tradicional chinesa, tá? Meninas, quem não está inscrita ainda na Jornada da Fertilidade, precisa ir lá no link da minha bio se inscrever. É um evento online gratuito em que a gente vai falar muita coisa sobre fertilidade. E eu quero que vocês deixem anotado aí na agenda de vocês. Semana que vem a gente vai ter várias lives aqui com vários temas especiais, tá? Então já deixa anotado o período aí. Segunda-feira vai ser às 6 da noite, 6 da tarde. Mas terça, quarta, quinta a gente vai ter live às 7 horas da noite. É muito assunto, muita dúvida. Eu não quero ninguém mais com dúvida sobre fertilidade. Eu quero trazer muita consciência pra vocês do que você precisa fazer. Porque uma das coisas que eu fico super chateada é quando eu vejo uma paciente que chega aqui pra mim, ou uma aluna do Engravida Já, que senta na minha frente e eu vejo o quanto perdeu tempo por falta de informação. E o que eu tenho falado aqui é o seguinte: vocês que estão tendo acesso à informação, vocês são disseminadoras de informação. Olha a importância de participar desse círculo aqui que a gente fala. Você tem que chegar para uma pessoa do seu trabalho, né, do seu convívio, que às vezes está postergando a maternidade e não tem nem consciência que pode ter alguma dificuldade. Porque a gente cresce sendo falado na adolescência: cuidado, menina, que você vai engravidar, se cuida que você vai engravidar. A gente acha que engravidar é rápido e fácil. Tem gente que tem essa sorte, mas muitas não têm. E as evidências cada vez mais apontam, e já chegou evidência em revista, em jornal, então vocês já sabem disso, que a população vem sofrendo cada vez mais de infertilidade, tanto do lado feminino quanto do lado masculino. Então, a gente tem postergado a maternidade, a gente está mais exposto à toxina, a disruptor endócrino, a gente está, ao jogar mais para frente a maternidade, não é só a idade, mas a gente está mais sujeito a ficar mais doente, a ter outras coisas. Então isso vai impactar na nossa fertilidade. Então vocês são disseminadoras. A gente precisa trazer conscientização para a população, para o povo, para as mulheres que precisam ter o domínio da sua fertilidade. Entender que planejamento familiar não é só planejar quando não ter. Não quero ter, vou evitar. Planejamento familiar vai além. Planejamento familiar é quando eu vou ter, quantos filhos eu quero ter. Isso é planejamento familiar também, tá? A Cris: fiz 5 FIVs sem embrião. Agora vou tentar natural. Cris, qual a tua idade? Coloca aqui pra mim. Idade sua e do seu parceiro. Você fez biópsia de embrião? Você nem chegou a ter embrião, Cris? Quantos óvulos você teve? Você teve óvulo? Coloca um pouquinho aqui pra mim, Cris. Lili colocou assim: Liliane, tenho dificuldade em montar essa rotina. Liliane, então o que você vai fazer? Eu vou deixar essa live gravada pra você, tá? Então o que você vai fazer? Você vai vai sentar com caneta e papel e vai assistir a live inteira de novo. E aí você vai montar a tua rotina, tá? É isso que você precisa fazer. E aí, gente, vamos lá. Vamos trazer leveza para isso aqui, né? Isso aqui não é... Foi uma das primeiras falas que eu falei pra você. Comece por onde dá. Mas comece. Assuma com você o compromisso. E às vezes, ontem a gente fez esse exercício. Lá, né, com a psicóloga e as alunas do programa. Escreva uma carta pra você. Achei muito interessante esse exercício proposto pela psicóloga. Escreva uma carta pra você falando o seu compromisso. Eu me comprometo a acordar cedo, a fazer atividade. Qual é o seu compromisso? Porque, gente, difícil é difícil mesmo. Mudar rotina é difícil. Mas a gente precisa ir fazendo o quebra-cabeça.
Então, se essa semana você não consegue acordar cedo, fazer atividade, tomar o suplemento, tomar o chá e fazer tudo que eu falei, o que você consegue fazer essa semana? Estabilizou? E semana que vem? O que você consegue fazer a mais? Então, assuma o compromisso com a tua fertilidade, assuma o compromisso com você mesma, tá? Porque entenda que muitas coisas que a gente fala sobre rotina fértil tem a ver com rotina de longevidade. Então, quando a gente busca o mais imediato que a gente quer é segurar o nosso bebê. Mas tem muito a ver com longevidade. A gente quer ter saúde, a gente quer ter qualidade de vida, a gente quer viver bastante e com qualidade de vida. Então, tudo isso que eu venho trazendo aqui são hábitos saudáveis. Então, trazer isso para tua rotina, para tua vida, vai te deixar mais saudável e, consequentemente, mais fértil também. Então, assuma esse compromisso com você. Viu, Liliane? Assiste essa live e é um convite para todo mundo aqui que tem dificuldade em montar rotina. Assiste a live com papel e caneta e vai montando a tua rotina. E assuma o compromisso com você mesma, tá? Cristiane, só meia resolve? Não, Cris. Lembra que eu falei? Você precisa de 4 ações aqui para aquecimento de útero. Escalda-pés, os chás. Você precisa aquecer o pé e evitar tomar os gelados. Uma coisa que eu falo é o seguinte. Tem uma etapa que é uma etapa detox. O que é o detox? É você tirar um pouco do que faz mal. Por quê? Muitas vezes não adianta você botar o que faz bem sem tirar o que faz mal. Porque muitas vezes o que faz bem não tem força para contrabalancear o que joga contra. Então você precisa incluir, mas também excluir coisas. Então não adianta só, você colocar a meia se você continua tomando gelado, segundo a medicina tradicional chinesa. Entendeu a lógica? Não adianta só você esquentar o pé com a meia se você toma água gelada, se você toma sorvete toda hora, se você come elementos crus e gelados na sua noite, tá? Isso é uma das orientações da medicina tradicional chinesa. Ah, Érica, de Minas. Ah, legal. Minas, eu fiz uma pós-graduação aí, em Belo Horizonte, terra boa. Eu tinha um professor, que era o chefe da pós, que levava a gente para os barzinhos, tudo de BH. Era época boa. A Cristiane, doutora, você prescreve progesterona bioidêntica? Geralmente é o tipo de progesterona que a gente utiliza para suplementação na mulher que está com falta de progesterona ou na mulher que está utilizando algum tratamento de reprodução humana assistida. É esse tipo de progesterona. É o mais comum, tá? Então, nomes aqui, não tem nenhum conflito de interesse, não é nada de laboratório de nada. O Trogestan, Juno, a gente pode utilizar do Faston, que não é bioidêntico, mas a gente utiliza também, já tem vários trabalhos mostrando benefício. Só que, gente, quando a gente entra em medicação, não dá pra fazer isso sozinha, concorda? Porque o que eu vejo muitas vezes, vocês mesmos me mostraram mais isso, é que vocês entram às vezes com a progesterona na janela de oportunidade errada. E aí quando você entra numa janela errada, você fecha a janela de implantação. E aí você perde a oportunidade naquele mês. Então, hormônio é com médico, tá? Pra te orientar nisso aí. Elaine, como melhorar a qualidade dos óvulos? A gente precisa associar os 5 pilares. A gente melhora a qualidade do óvulo quando a gente conhece o nosso corpo e entende o que faz bem e o que faz mal. Exemplo, eu como pão e eu me sinto inchada. Entende? Eu tô percebendo que aquilo ali não me faz bem. Então, conhecer o teu corpo é essencial. A gente melhora o nosso óvulo quando a gente melhora a nossa alimentação, a alimentação pró-fertilidade, quando você toma os suplementos adequados. Você melhora a qualidade do seu óvulo quando você faz atividade física, quando você associa a sua cabeça voltada para o teu objetivo, para o positivo e não para o negativo. É difícil olhar para o copo às vezes meio cheio, mas a gente precisa. E você melhora a qualidade do teu óvulo quando você associa essas práticas da medicina alternativa, da medicina tradicional chinesa. A acupuntura é uma das coisas que eu indico bastante. Hoje mesmo, passei prescrição aqui de acupuntura para o casal. Então, assim, essa integração de áreas. E eu sei que a gente vai ter live, se eu não me engano, na outra semana sobre suplementos. Quais são os 4 suplementos? Já vou dar um spoiler. Essenciais que você precisa. Ômega 3, vitamina D, metilfolato e coenzima Q10. 4 essenciais para essa qualidade do óvulo, tá bom?
E a gente fala muito de qualidade do óvulo, mas a gente não pode esquecer do parceiro. O parceiro também é impactado pela idade na qualidade seminal. Lógico, chega mais tarde, depois, mas também é impactado, tá? Então, não adianta a gente fazer tudo e o parceiro não fazer. Ele também precisa ser investigado. Bom, respondi aqui a Liliane, Elaine, Cris, 42. Tive 3 óvulos, marido 49. Entendi, Cris. Uma possibilidade, Cris, é justamente você fazer, né? Você vai tentar natural agora, não vai mais tentar fertilização, né? Foi uma decisão sua. Quando às vezes a gente esbarra, né, em várias tentativas, né, que a gente não tem sucesso, a medicina reprodutiva ela oferece a possibilidade da recepção de óvulos. E eu tenho várias pacientes que fizeram recepção de óvulos, né? Não é muito falado, no sentido da própria paciente às vezes abrir e falar, mas eu sempre faço uma analogia, às vezes, do muro, sabe? Que às vezes você esbarra numa dificuldade e não sabe como transpor esse muro. E eu, como profissional, eu olho, consigo ver os dois lados, né? E eu sempre falo assim, vale a pena, né? Então, se você ainda não está nesse momento, Cristiane, a minha sugestão é fazer a aplicação dos pilares na tua fertilidade e tentar engravidar, tá? Fazer a investigação por completa para entender melhor o que está acontecendo. A idade impacta, sim, infelizmente impacta. Mas enquanto você menstruar, enquanto você ovular, existe a possibilidade, tá? E aí talvez você tentar mais um ciclo de FIV ou continuar na sua tentativa natural, enfim, fazendo a aplicação dos 5 pilares da fertilidade, tá bom? Mas saber que existem outras portas abertas dentro da medicina reprodutiva, que a medicina reprodutiva traz hoje pra gente. Ela abre outras portas. Portas, muitas vezes, eu sei, não imagináveis, mas ela abre. E ela te torna, muitas vezes, mãe, sabe? Então, é algo pra gente pensar, todo mundo. Oi, Bru. Esses eu tomei. 43 anos, tenho um filho de 5 anos. Tenho possibilidade de engravidar? Ivone, é a mesma coisa que eu acabei de falar pra Cris. Sim, tem. Enquanto você menstrua, você tem chance. A chance é alta? Não, não é alta, tá, gente? A idade, ela é cruel mesmo com a mulher, ela impacta. Mas o que você precisa fazer? Agir. Você, Ivone, você, Cris, não são mulheres simplesmente... A Cris já tem uma história de tentar FIV e tal, então ela já tá em outro momento, às vezes, dessa etapa. Mas, Ivone, eu não sei qual é exatamente o momento que você tá, mas você não é uma mulher que é pra ficar somente tentando entender o teu período fértil. Você precisa focar na qualidade do teu óvulo com as ações que eu coloquei aqui. Isso é associado ao conhecimento do teu corpo, associado às tentativas, associado ao alinhamento de expectativa e de conhecimento, vai fazer com que você se torne mãe de novo, tá? Trazer esse conhecimento é extremamente importante. Meninas, vocês são incríveis, vocês sempre engrandecem aqui as lives com as dúvidas de vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, coloca aqui pra mim. Vou recapitular aqui, quem chegou agora no finalzinho, a nossa rotina fértil, baseado no Fert Daily, que é um dos planners, uma das coisas que eu entrego lá dentro do Engravida Já. Ivone, preste atenção então agora nessa rotina, tá? Que a gente vai falar. Então a rotina fértil precisa ser segmentada em 3 etapas: manhã, tarde e noite. Se eu tivesse que escolher 3 ações para você fazer no seu dia, para você começar, seria acordar de manhã cedo, fazer a principal refeição por volta aí de meio-dia e dormir às 10h30 da noite, tá? 3 ações importantes para você realmente ajustar o teu relógio biológico, ajustar o teu ciclo circadiano, a produção do seu hormônio. Você dormindo cedo, você vai ter mais disposição para acordar cedo. Acordando melhor, você vai fazer escolhas alimentares melhores, você vai se sentir mais disposta, com melhor humor, você vai ter mais disposição. Almoçando por volta de meio-dia, a sua digestão funciona melhor.
Então, o que você vai fazer no bloco da manhã principal? Vamos colocar aqui algumas ações principais. Acordar cedo, como eu falei. Raspagem de língua. Se expor ao sol. Dizer para o teu corpo, de alguma forma, seja com a luz da janela, né? Não é a luz do teto, a luz natural. Seja fazendo uma movimentação do teu corpo, um alongamento, um yoga, ou pegando um pezinho, não é para suar, mas é para dizer para o corpo, acorda, porque o dia começou. Tomando o seu chá, tomando café da manhã. Eu vejo aqui um erro muito grande que vocês deixam para tomar café da manhã só no trabalho. O corpo, ele precisa tomar café da manhã, pelo menos alguma coisa em casa. Ele precisa ter proteína. Almoço. Meio-dia, por volta de meio-dia. Evite consumir cafeína após as 2 da tarde, para não impactar no teu sono. Tome os suplementos da manhã, da tarde e da noite. À noite, faça uma higiene do sono. Reduza a exposição à tela, né, televisão, notícias pesadas, notícias ruins. 1 hora, 1h30 antes de você dormir. Tente dormir por volta de 10h30. Faça uma rotina de escalda-pé, de chá, de troca, de fala com o teu parceiro, de conexão, uma leitura. Tudo isso vai te ajudar a se sentir mais disposta, pronta para as ações, tá? Ó, a Cris compartilhando aqui pra gente. Eu acordo, agradeço, depois tomo 500 ml de água morna. Perfeito, Cris, perfeito, é isso aí. Elaine, vou falar pra você o que comer de manhã de novo. Já falei aqui, mas eu vou repetir. Proteína, fruta. Você pode consumir um derivado lácteo, né? Um iogurte, um leite, tá? Carboidrato integral, que pode ser uma mandioca, pode ser um pão integral. Você pode consumir nozes, castanha. Você pode utilizar também aqui as sementes. Você pode botar chia para ajudar no teu intestino. Isso é um baita de um café da manhã. Tá bom? Meninas, se inscrevam na Jornada da Fertilidade. É um evento online gratuito que eu tô trazendo para vocês de muito com muita informação. Então se inscrevam. Quando você se inscrever, você vai lá no link da minha bio para se inscrever. Então é gratuito. Você vai entrar no grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, vão solicitar para você responder uma pesquisa. Para quê? Para eu saber melhor quem é que tá aí do outro lado. Assim como a gente faz essa troca aqui, eu quero saber o que você precisa que eu fale, o que você precisa saber mais, para trazer mais informação para você. Então se inscreva nesse evento, tá? Vai ser agora, a partir do dia 25 de agosto, 25, 27 e 29. São 3 aulas em que eu vou te mostrar os erros, às vezes silenciosos, que você comete. Vou te mostrar, né, os pilares da fertilidade de forma mais aprofundada e trazer realmente um mapa, um passo a passo, para você conseguir engravidar. E já programa também na sua agenda pra gente fazer esse encontro aqui semana que vem. A gente vai ter live segunda-feira, tá? 6 da tarde e terça, quarta e quinta, 7 horas da noite. Minha equipe tá me lembrando também que quem preencher essa pesquisa da Jornada da Fertilidade, entrou lá no grupo de WhatsApp da Jornada, vai receber um guia de suplementação, que a gente está preparando especial. Então vai receber esse guia de suplementação, tá? E eu abro o grupo lá também. O grupo de WhatsApp, de vez em quando eu abro para responder a sua dúvida que você vai ter. Então coloca lá, né, se inscreve, participa ativamente da Jornada da Fertilidade. Eu falo que o grupo de WhatsApp, ele é o coração da Jornada da Fertilidade, tá bom? Então eu fico realmente à disposição sempre para vocês. Tá? Se inscreve lá no link da bio, eu tô à disposição. Quem quiser me mandar um direct, pode me mandar, porque eu tô aqui, sou eu mesma que respondo, tá bom? Então tá bom. Deixa eu ver aqui, ó. Ivane colocou: reduzir a quantidade de lactose, açúcar, glúten, café. Perfeito. Estou esperando a vaga para fazer o programa. Elaine, entra no grupo de WhatsApp. Você tá inscrita no grupo de WhatsApp? Se você tiver no grupo de WhatsApp, você vai ser avisada quando a gente abrir as vagas pro programa, tá bom? No programa Engravida Já. Mais dúvidas surgiram, coloca pra mim, pode me mandar no direct. Essa semana ainda, se eu não me engano, amanhã eu vou abrir aqui ainda caixinha, tá? Aqui nos stories pra gente conversar. Fico aguardando vocês na live de segunda-feira. Essa live a gente vai falar, depois eu vou divulgar certinho o tema, mas se eu não me engano é sobre exames.
Tá bom? Então tá bom. Elaine, perfeito. Então se você já tá inscrita, você tá lá, você vai ganhar o guia da suplementação. A gente vai abrir o grupo de WhatsApp para conversar mais ainda, tá bom? E Ivone, você pode entrar no grupo através do link da minha bio. Vai lá no link da minha bio e clica. Ao clicar, você vai ser direcionada para um site. É só colocar lá teu e-mail, telefone, que você vai entrar no grupo de WhatsApp. Mesmo já fazendo... Ó, essa dúvida é boa da Camila, hein? Embora, mas a dúvida foi boa. Doutora, mesmo já fazendo reprodução assistida, ainda segue esquentando o útero? Sim, sabe por quê, Camila? Eu não sei qual é o tratamento que você tá fazendo, mas se você vai fazer, por exemplo, a FIV vai transferir um bebê, você precisa estar com o útero aquecido. Se você vai fazer inseminação e vai ter lá, né, a transferência, o espermatozoide inseminado, né, colocado lá dentro do teu útero para fecundar, esse embrião precisa se implantar no teu útero. Se você vai fazer relação programada, você também tem que ter o útero aquecido. Então sim, continue fazendo as práticas de aquecimento de útero, mesmo seguindo o tratamento de reprodução humana assistida. E aqui, gente, é um grande mito você achar que vou pra FIV, vou para um tratamento de reprodução assistida, pronto, resolvi o problema. Não é assim, tá? Nada nessa vida, infelizmente, é 100%. Então a gente quer maximizar a chance de qualquer tratamento dar certo, seja da gravidez natural vir ou seja de um tratamento dar certo. Então quando você associa todas essas práticas e o aquecimento de útero é uma delas, você aumenta a chance de dar certo. Então mesmo você fazendo um tratamento, faça sim a prática de aquecimento de útero se você tiver a síndrome do útero frio segundo a medicina tradicional chinesa. Tá bom? Boa noite, aguardo vocês. Se inscreva lá no link da bio na Jornada da Fertilidade. Um beijo, tchau, tchau.